Pai do Senhor, amados e queridos irmãos, aqui quem vos fala é o presbítero Diego Rezende e nós vamos dar continuidade ao nosso curso básico de teologia, entrando agora na segunda matéria, que é liderança e administração eclesiástica. Então fica comigo nesse vídeo e bora lá aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Vem comigo no slide. Então tá aí, né, irmãos? Liderança e administração eclesiástica. O texto de Provérbios, capítulo 27, versículo 23, na versão NVI, diz o seguinte: esforça-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. Então a liderança, ela é aquela que dá atenção ao rebanho que a ti foi constituído. Ele se esforça para saber como estão as suas ovelhas. A liderança, ela tem que ter uma boa administração. E um bom administrador, ele tem que ser uma excelente liderança. Então é sobre este tema que nós vamos tratar nesta aula. Introdução aí. Realizar uma liderança diante de um grupo de pessoas plenamente consciente e educada e compreensível pode ser o sonho de todos os pastores. Todavia, quando esta liderança deve ser desenvolvida em uma sociedade transtornada pelos colapsos, perturbada pelos conflitos entre o desenvolvimento tecnológico, político, econômico e corrupção, violência e depressão, pode ser o pesadelo de todos os líderes eclesiásticos. A igreja do Senhor não deve ser vista desta maneira, mas não se pode ignorar que ela está no mundo e que as influências do mundo podem refletir sobre os comportamentos dos cristãos. Então, olha só, toda liderança, é o sonho dela ter um povo diante de ti, educado, compreensível, pessoas que não trazem nenhum problema. Porém, um mundo cheio de problemas emocionais, espirituais, materiais, problemas conjugais, familiares, diversos problemas que existem na sociedade, acaba refletindo isso dentro do comportamento dos cristãos. E aí a liderança tem que se desenvolver a cada dia mais a capacidade para poder instruir essas pessoas para elas resolverem os seus problemas. Então este é o papel da liderança. Conceito de liderança. Como podemos entender a questão de liderança? Bem, liderança é de forma comum a arte de comandar pessoas, fazer gerar seguidores influenciando pessoas de forma positiva em relação à mentalidade e ao comportamento. Existem lideranças que surgem de forma natural, ou seja, são pessoas que iniciam uma liderança sem que para isso ela necessite possuir um cargo de líder. Esta é vista como uma liderança informal. Então olha só, existe liderança que ela tem de forma natural influenciar o comportamento e a mentalidade das pessoas. De forma natural ela influencia, pessoas se amodela ao comportamento desse líder, e mesmo que ela não tenha uma posição de líder, ela não seja constituída como uma liderança, essa pessoa é reconhecida como um líder informal. Um líder informal, uma liderança informal. Então o líder, ele influencia, ele muda a mentalidade, ele muda comportamento. Os três tipos clássicos de liderança que definem a relação entre o líder e os seus seguidores são autocracia, democracia e liberal. Então bora ver aqui, ó. Liderança autocrática é um tipo de liderança autoritária, na qual o líder impõe as suas ideias e decisões ao grupo. O líder não ouve a opinião do grupo. Então, o primeiro tipo de liderança aqui é a liderança autocrática. É a liderança que impõe as suas ideias, que impõe os seus projetos e não ouve opiniões. Um tipo de liderança autoritária ou autocrática. É uma liderança que impõe e não ouve opiniões do grupo. O segundo tipo de liderança é liderança democrática,
O líder estimula a participação do grupo e orienta as tarefas. É um tipo de liderança participativa, em que as decisões são tomadas após um debate em conjunto. Então, a liderança democrática é aquela que ouve o seu conjunto de liderados, chega a um denominador comum e executa de forma participativa. Ele participa junto com o seu conjunto a executar aquele projeto, aquela decisão. Então, essa é a liderança democrática. O terceiro tipo de liderança é liderança liberal. A liberdade, total confiança no grupo. As decisões são delegadas e a participação do líder é limitada. A liderança liberal é aquele que não se preocupa muito com as decisões que são tomadas. Ele deixa isso tudo por conta do conjunto. O conjunto resolve, a liderança em si ela é limitada, ela não tem participação, ela não é participativa, ela não trabalha junto. Ela simplesmente delega funções e cada um executa a função da maneira assim que achar melhor, sem uma instrução do seu líder. Essa é a liderança liberal. Na Igreja do Senhor Jesus Cristo, a liderança é um assunto de extrema fundamentalidade, pois está relacionado ao desenvolvimento e fracasso. É como atingir ou não atingir objetivos propostos pelo Senhor, principalmente quando o assunto diz a respeito de cumprimento dos propósitos de Deus para a congregação dos justificados do Senhor. Um líder de igreja ou igrejas tem plena autoridade concedidas por Deus para ordenar ou desordenar, para exigir ou mandar, para cobrar a obediência do grupo e reconhecer os pontos positivos quando uma tarefa é executada. O bom líder sempre tem a direção certa para que seus liderados possam ter sucesso em suas funções. Além de estimular o liderado com disciplina, compromisso, respeito e humildade. Então, olha só, o bom líder sempre vai ter a direção certa. E como que ele direciona os seus liderados? Com humildade, com compromisso, com disciplina, com respeito. Então, um bom líder cristão é aquele que é humilde nas suas atitudes, tem bom senso, tem disciplina, tem compromisso e tem respeito por aqueles que estão diante dele, né? Diante dele. Então, esse é aquele que estimula com disciplina os seus liderados, com respeito os seus liderados. Estimular. Esse é o papel do líder, da liderança cristã. Significado de administração. A terminologia administração, tendo sua origem no latim, pode ser visto assim: ad, que significa direção, tendência para algo, e minister, que significa subordinação, obediência, que pode ser entendido como aquele ou alguém que assume e desempenha um papel ou uma tarefa de projetos ou assuntos relacionados a uma instituição de larga escala ou pequenos grupos em seus respectivos assuntos. Então, tá aí o significado de administração. Este é o significado de administração. Da direção, subordinação, esse é o papel da administração. É organizar a instituição, é colocar em ordem, é fazer a gestão dessa instituição, é administrar de forma progressiva, de forma efetiva. Este é o papel do administrador. Líderes se tornam líderes. Não são poucos que acreditam que um líder já nasce líder. Porém, há os que não pensam exatamente desta maneira. Existem também os que opinam que possam haver alguns que nascem com mais facilidade para liderar que os outros. Destaque que esta não é uma garantia de que esse exemplo seja definição de alguém que exercerá uma liderança com garantia de sucesso. Podemos assim dizer que através de cursos de capacitação para a liderança, pessoas que não revelam qualquer aptidão ou talento para liderar tornaram-se grandes líderes. O ignorável é: existem os que não possuem grande talento para liderar, isto é fato, o que realmente as pessoas necessitam para serem bons líderes.
quando não são dotadas de talentos para tal ofício. É justamente um curso de capacitação para a liderança. Com este recurso, eles podem desenvolver tanto a capacidade como a habilidade de liderança e ainda conduzir os outros ao mesmo desenvolvimento, o que realmente é favorável para liderar o povo de Deus e o indivíduo que nasceu com esta vocação. O Senhor chama homens para liderar e ele outorga a essas pessoas uma capacidade totalmente essencial, além de dar a consciência da responsabilidade que elas têm. Então, olha só, tem gente que acredita que pessoas já nascem com o talento de ser líder. Outros já não pensam desta forma. Porém, é bem verdade que tem pessoas que não nascem com nenhuma aptidão para liderar. Porém, elas têm um desejo de exercer essa função, faz um curso preparatório e acaba se tornando um excelente líder, porque se tornou líder, mesmo não sendo. Então a capacitação é essencial para todo líder. Todo líder, ele deve procurar se capacitar para tal ofício. Ele tem que ter o desejo de aprimorar o seu papel de liderança. Ele tem que ter o esforço de a cada dia mais aprender como liderar para exercer uma liderança de sucesso. Esclarecendo o que realmente é liderança. Bem, nós já entendemos o que a terminologia liderança pode ser vista em uso para vários fatores. Entre esses fatores, o que não podemos nos esquecer de que a liderança tem um enorme poder de influência. Esta influência é determinante, pois é a partir dela que os liderados serão despertados a cumprir suas respectivas tarefas. Todavia, a influência do líder não deve ser somente em palavras, mas também em exemplo, ou seja, em atitudes. A influência deve motivar os liderados em todos os sentidos. Não há como trazer a mobilização de liderados sem que antes essas pessoas sejam motivadas a submeterem à liderança. Pessoas que só se sentem confortáveis em fazer o que tem que ser feito com qualidade, se a liderança conseguir gerar a devida mobilidade. Lembrando que, assim como foi com Jesus, deve ser com todo e qualquer líder. Além de liderar, o líder deve ser exemplo de servo. Então, o líder, ele não instrui somente com palavras, mas com atitude. Ele é aquele que influencia pelo seu comportamento. Não somente pelas suas palavras, pelas suas ordens, pelo seu comando. Não. Ele influencia também através do seu comportamento. Jesus mostrou isso, se fazendo semelhante a servos. Então, o exemplo de Cristo de liderança é servir. Conceito de uma liderança eficaz. Não queremos aqui dizer que liderar seja algo de natureza simples. O que desejo informar aqui é que o liderar está além de exercer influência sobre os liderados. Essa liderança se destaca pela forma que o grupo é direcionado para o alvo que o líder deseja conduzi-los. No Novo Testamento, a visão de liderança é respaldada naquilo que Deus projetou para o seu povo. Ou seja, Jesus veio e deu o devido exemplo do que realmente é uma liderança, quando ele ensinou os seus discípulos a servir isso uns aos outros, servindo a eles. Com esta metodologia, Jesus demonstrou que é possível conduzir pessoas a se tornarem parecidas com o Criador, tanto no modelo de vida quanto nas atitudes diárias. Quando uma liderança deseja alcançar este nível, ela deve estar consciente de que alguns alvos deverão ser colocados em destaque, como nós vamos ver. Então, olha só, Jesus deu o devido exemplo de como é ser uma liderança. Uma liderança é servir uns aos outros. Jesus mostrou isso naquele
naquele episódio que ele lava os pés dos seus discípulos. Este é o papel de humildade, servir uns aos outros. O líder está ali para servir. O líder, ele é o servo que está ali para servir. Então este é o papel e a visão de liderança. E ele vai conduzir, influenciar os seus liderados, direcionando eles para o alvo, que é a vontade que Deus projetou para ele. Então bora ver aqui, ó. Letra A. Despertar em seus liderados algum tipo de potencial, que ainda não foi revelado, mas eles possuem. Então o líder, ele revela o potencial dos seus liderados. Letra B. Colocar os seus liderados para viverem literalmente as riquezas que existem e fazem parte da equipe que trabalha em função do reino de Deus. Então, o líder, ele faz as pessoas viverem literalmente as riquezas do reino de Deus. Letra C. Dirigir os seus liderados para desenvolver a possibilidade de alcançar uma visão mais ampla sobre o propósito do Senhor. Então, o líder, ele traz a visão que nós queremos alcançar, que Deus projetou para nós. Vista é aquilo que eu vejo. Visão é o projeto que eu desejo alcançar. Então, a visão é aberta, a visão é ampliada, a visão cresce quando tem um líder que mostra a visão do reino de Deus, dos propósitos do Senhor. Estabelecer um projeto que venha despertar em seus liderados a elevação de sua autoestima. Então, o líder, ele eleva a autoestima dos seus liderados. Letra E. Conduzir o olhar dos liderados para a maior prioridade na obra do Senhor, que é o próprio Senhor. Se o Senhor não for o alvo maior dos liderados, eles jamais conseguirão alcançar os seus verdadeiros objetivos. Então, o líder conduz os seus liderados a Cristo, ao Senhor. O Senhor tem que ser o alvo dos seus liderados, para ter um projeto de sucesso, executar um projeto de sucesso. Letra F, para encerrar, a alta prioridade. O líder deve estar presente em todo o desenvolvimento de seus liderados, sempre auxiliando em suas formações. Lembra-se que Jesus tinha plena certeza de que seus discípulos estavam preparados para dar continuidade à obra que ele iniciou. Mas, mesmo assim, ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, qual é o papel do líder? É estar do lado, acompanhar lado a lado, estar próximo. Jesus mostrou isso. Jesus estava do lado dos seus discípulos e ele fez uma promessa: estarei convosco até a consumação dos séculos. Ou seja, o nosso Senhor Jesus está sempre do lado, nos orientando, nos ajudando, nos auxiliando. Então o líder, ele tem que estar do lado também. Olhando com prisma para o ministério de liderança, podemos fazer as seguintes interrogações. É necessário ser um elevado egocêntrico, constituído de elegância em seus trejos e verosmil articulador político para ser um verdadeiro líder na indústria e no negócio? Segundo, é necessário ser um esplêndido orador, teólogo, da mais alta formação, para ser um esmerado líder na igreja em que faz parte? Terceiro, é necessário ser um general com patentes que intimidam os demais para ser um verdadeiro líder na família? Bem, acredito que não. Um autêntico líder necessita somente de um pequeno, porém necessário detalhe em sua vida: aprender a liderar com amor, assim como Jesus fez e ensinou. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Então, o verdadeiro líder é aquele que ensina com amor, que direciona com amor. Não necessariamente precisa ser um general impondo, alguém que se veste, uma pessoa egocêntrica, um grande orador, com a dicção boa. Não, nem todo mundo que tem essas características é um bom líder. O verdadeiro bom líder é aquele que tem amor naquilo que faz. Amor na obra que lhe foi confiada. Amor nos liderados que estão diante dele. Então, liderar com amor. Como definir uma liderança cristã? Bem,
nem tudo que definimos significa que está correto. Em relação à liderança cristã, ela pode ser definida ou identificada como verdadeiramente deve ser a partir do momento que conseguimos ver nessa liderança os elementos que fundamentam na prática os elementos éticos que foram categoricamente ensinados pelo Senhor Jesus Cristo. Desta forma, esta liderança deve estar devidamente inspirada na liderança que foi praticada por Jesus, tendo como alvo a sua reprodução nos liderados. Sendo assim, podemos destacar alguns pontos fundamentais. Então, olha só, como definir uma liderança cristã? Simples. Tem que seguir os elementos fundamentados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Tem que seguir o exemplo de Jesus. Os conceitos que Jesus aplicou devem ser aplicados. A forma que Jesus liderou tem que ser a forma, o exemplo, o molde, a referência a ser seguida. Então, o exemplo é de Cristo. É assim que nós definimos uma liderança cristã. Primeiro ponto aí, como entender esta liderança é eficaz? Não podemos entender como alguém deseja ser um líder sem que para isso este alguém tenha em prioridade em realizar a vontade do Senhor. Se um líder não tiver em ordem primária o desejo de cumprir com a vontade do eterno Deus, sua liderança não poderá ser vista como algo eficaz. Então a liderança eficaz, a liderança cristã eficaz é aquela que faz a vontade do Senhor, que exerce não a sua vontade, não o seu desejo, não os seus ideais, mas sim a vontade do Senhor para o seu povo, a vontade do Senhor para o rebanho que a ti foi confiado. Então, a liderança eficaz é aquela que faz a vontade do Senhor. Segundo lugar aí, o bom líder é algo que vem de Deus. O que plantamos no presente será o que colheremos no futuro. Isso é fato. Tanto a igreja como a sociedade, de modo geral, vive um período de desenvolvimento generalizado. A modernidade não é uma realidade somente na vida secular. Ela faz parte também da vida eclesiástica. Sendo assim, a liderança da Igreja do Senhor deve ser constituída de solidez, de dignidade pessoal e, acima de tudo, de plena confiança. Esta é a característica de uma liderança aprovada pelo Senhor, não somente no Brasil, como em todos os países e continentes. O que surge nesta atualidade é que estejam na liderança da Igreja do Senhor homens que sejam abalizados em competência para assegurar firmeza, lealdade, seguridade no que diz a respeito das necessidades do presente. Então, podemos colocar na liderança de grandes negócios homens que pensam pequeno, confiar aos fracos uma tarefa que necessita força é patrocinar tragédia irreversível. Então, olha só, ser um bom líder é algo sim que vem de Deus. E Deus confia em homens que não são pessoas fracas para executar tarefas que necessitam de força. Pessoas que pensam pequeno para grandes negócios, que é a obra de Deus. É um grande negócio, um grande investimento que Deus fez na terra. Esse projeto de expansão do reino é para homens que pensam grande, que têm a mentalidade totalmente voltada para o querer, o propósito e a vontade do Senhor. Terceiro lugar aí, o Senhor ainda está à procura de líderes? Deus tem homens capacitados para realizar uma liderança eficaz. Homens que entendem que a obra do Senhor não é um ministério autônomo, sendo necessário seu desenvolvimento de uma equipe. Se o próprio Deus não realizou esta obra estando só, como homens podem intentar realizá-la? O segredo é: a liderança eficaz se constitui de parceria entre Deus e o homem e Deus. Se não for assim, o resultado não será outro senão um fracasso. Ou seja, o Senhor ainda procura líderes, procura homens para realizar a sua obra. Então a liderança ela tem que entender que ela tem que montar uma equipe. Tem que ter pessoas ao seu lado para ajudá-lo, auxiliá-lo nesta demanda
nesse projeto, nesta decisão, nesta tarefa, neste propósito, nesse objetivo. Ele tem que criar uma equipe. Ele tem que confiar em pessoas. Porque a liderança é o relacionamento entre Deus e um homem e Deus. E Deus procura liderança. Deus procura liderança. Não são poucos os exemplos de liderança que podemos encontrar nas Escrituras Sagradas. Todavia, para que seja um breve exemplo para o aluno, vou citar aqui apenas 5. Primeiro aí, Abraão. Este teve que administrar um projeto do Senhor, sem ter a ideia de onde e quando começar. Então olha só, Abraão sai ali da terra de Ur, na Mesopotâmia, na parte ali na região dos Sumérios, e ele vai para uma terra que nem sabia onde era. Deus falou, vai para a terra que eu ainda irei te mostrar. Então este homem seguiu a vontade do Senhor, seguiu o projeto do Senhor. E ele foi um excelente exemplo, a excelente pessoa, exemplo de liderança. Exemplo de liderança. Moisés teve que aprender a enfrentar os seus medos internos, para que a liderança que o Senhor estabeleceu para ele pudesse ser executada. Então olha só, Moisés é um outro exemplo de liderança que marcou a história. E ele venceu os seus medos internos. Então o líder, ele tem que vencer os seus medos. Tem que confiar como Abraão confiou, ter fé como Abraão teve, e tem que vencer os seus medos como Moisés venceu. Isaías, sem ter a verdadeira ideia do que aguardava, este profeta precisou viver uma purificação pessoal, se desejava conduzir os seus patriotas à mensagem que o Senhor lhe confiou. Outro exemplo de liderança é Isaías, que se purificou. O verdadeiro líder é aquele que se purifica pessoalmente, melhora cada dia, purifica cada dia. Cada dia mais ele tem um progresso na sua vida emocional, espiritual, na sua vida física. Ele vai crescendo, se purificando daquilo que impede ele de evoluir. Quarto, Pedro e André. Não conhecendo os oráculos de Deus, esses dois homens tiveram que aprender a confiar no Senhor, mesmo sem ter consciência do que fazer e como fazer. Eles só deveriam confiar em Jesus e acompanhá-los. Então, outro exemplo aí de grandes líderes da igreja foi Pedro e André. Exemplo, deixaram todo o seu negócio, a sua empreitada, e seguiram a Jesus e caminharam seguindo os seus conselhos, os seus ensinos, a sua doutrina. Então esse é o exemplo de uma liderança também eficaz. Paulo, para que o mundo fosse alcançado pela mensagem do Evangelho, Paulo precisou entender os ideais do Senhor para a sua vida. Antes, mesmo de ele ter nascido, o desafio de Paulo não foi o mundo exterior, mas os seus próprios patriotas. Ele teve que administrar o desprezo, a perseguição que vieram sobre ele, daqueles que ele mais amava. Então, olha só, Paulo é um exemplo também de liderança. Por quê? Porque aprendeu a ter resistência a sofrer os desprezos, perseguições dos que estavam em sua volta, das pessoas que ele mais amava. Então a liderança cristã, ela tem que aprender a suportar esses sofrimentos. E sobre esses aspectos que a verdadeira liderança do Senhor é manifestada e passa a desenvolver os projetos que o Senhor assim estabeleceu. Então aí está a nossa introdução sobre o que é liderança cristã, liderança e administração eclesiástica. Eu te agradeço aí por ficar comigo até o final desse vídeo. E daqui a pouco, logo mais, estarei lançando aí a segunda aula de liderança e administração eclesiástica. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, comenta aí, faça o seu comentário, ative as notificações para você receber a nossa segunda aula e acompanhe aí os vídeos do nosso curso básico de teologia. Serão 20 matérias que estaremos falando aqui no canal do YouTube. Nós falamos já a primeira de educação cristã
e agora a segunda, que é liderança e administração eclesiástica. Muito obrigado, Deus abençoe.